Não vamos aceitar esse filho de procedência duvidosa. Aqui está o dinheiro para o teste e eu quero o resultado amanhã mesmo. Minha sogra atirou um maço de notas na minha cara dentro do quarto da maternidade. Meu marido ficou ao lado dela em silêncio. Eu me abaixei com calma, peguei o dinheiro do chão e disse apenas uma frase. Foi o bastante para que meu sogro, que até então estava calado no canto, empalidecesse e levasse a mão ao peito. Amigos queridos, se você está chegando agora ao canal, escreve aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E não esquece de deixar o like e se inscrever. Agora sim, boa escuta. Maíra estava parada no meio do quarto do bebê, com um sorriso sereno nos lábios. O 8º mês de gravidez não vinha sendo fácil. As costas doíam sem parar, os pés viviam inchados e a azia já tinha se tornado companheira fixa. Mesmo assim, tudo aquilo parecia pequeno diante do milagre que a esperava. O cômodo que até poucos meses antes tinha sido o escritório sem graça de Kael com computador, revistas de carro e papéis espalhados, havia se transformado por completo. As paredes agora eram revestidas por um papel de parede bege claro com pequenos ursinhos. O berço branco com um delicado mosquiteiro rendado ocupava o lugar central. Ao lado, uma cômoda trocador já guardava pilhas perfeitamente dobradas de bodes macacõezinhos e paninhos de boca. O ar tinha cheiro de móvel novo, de sabão de coco, para roupa de bebê, de expectativa. Ela passou a mão pela madeira lisa do berço e imaginou o som do filho respirando. Eles já tinham escolhido até o nome. Nilo. Kael tinha ficado radiante quando o ultrassom revelou que seria um menino. Meu herdeiro, ele disse, saindo orgulhoso da clínica. Nilo Medeiros. Soava bonito, forte. Maíra tinha rido naquele dia. Para ela, o sexo do bebê nunca foi o mais importante. O que ela queria era uma criança saudável, amada inteira. Ela se sentou na poltrona macia perto da janela, comprada especialmente para amamentar com conforto. Do lado de fora, Belo Horizonte seguia viva no calor do verão. Carros passando, ônibus subindo a avenida, gente correndo atrás da vida. E ali no 9º andar daquele apartamento de 2 quartos que eles haviam comprado um ano antes, existia o pequeno mundo dela, o abrigo dela. Tinham financiado o imóvel logo depois do casamento. Seriam longos anos de parcelas, mas os dois acreditavam naquele começo. Os pais de Maíra venderam um pequeno sítio no interior para ajudar na entrada. Vão viver a vida de vocês, meus filhos, a mãe dela disse na época, enxugando uma lágrima. O importante é construir o próprio ninho e viver em paz. E por um tempo eles viveram sim. Kael ganhava bem na concessionária onde trabalhava. Era um dos vendedores mais elogiados. Maíra amava o próprio trabalho como florista e designer floral. Montava arranjos para casamentos, eventos, festas sofisticadas. Tinha clientes fiéis, era indicada, valorizada. Agora precisara dar uma pausa por causa da licença, mas não sentia falta. Os preparativos para a chegada do bebê ocupavam tudo. O celular vibrou no bolso do vestido. No visor apareceu o nome Neide. Maíra suspirou. Ligação da sogra nunca anunciava nada de bom. Ela sempre tentou manter com a mãe do marido uma convivência educada, mas íntima nunca foi. Havia naquele relacionamento uma tensão constante, como se a simples existência de Maíra, ao lado de Kael, já fosse um incômodo pessoal para Neide. Ex-diretora de creche acostumada a mandar em todo mundo, Neide tinha uma necessidade quase física de controlar tudo, e o amor que dizia sentir pelo único filho era daquele tipo sufocante, possessivo, que transforma qualquer mulher próxima dele numa rival. Oi, dona Neide. Maíra atendeu tentando soar leve. Oi, Maíra. Como você está? Não foi inventar de se cansar, né? A voz vinha coberta por falsa doçura, mas por baixo dela havia aço. Estou bem, obrigada. Descansando e organizando as últimas coisas. Organizando. Porque ontem eu falei com o Kaelzinho e ele me contou que você voltou a mexer com essas flores, terminando algum projeto. Pelo amor de Deus, numa altura dessas, como você pode se arriscar assim? Você tinha que estar deitada com as pernas para cima, pensando só nesse bebê. Maíra fechou os olhos por um instante. Era verdade que tinha aceitado concluir um último grande trabalho antes da licença, a decoração de casamento de uma cliente antiga. Era mais coordenação do que esforço físico e renderia um dinheiro importante. Coisas de bebê custavam caro. É um trabalho leve, dona Neide. Quase tudo estou resolvendo de casa. Leve nada. Estresse também faz mal. O menino sente tudo. Você tem que pensar no herdeiro, não em dinheiro.
Meu filho sustenta vocês. Meu filho, pensou Maíra. Seu filho que paga a prestação do apartamento, o financiamento do carro e ainda ajuda financeiramente a senhora de tempos em tempos. Mas ela não disse nada. Estou tomando cuidado. Pode ficar tranquila. Eu fico preocupada porque se eu não me preocupar ninguém... Vai, a sogra suspirou teatralmente. O Osvaldo é um homem calado e o Kael, apesar de homem, não entende dessas coisas. Ah, era isso. Comprei uns casaquinhos e touquinhas para o bebê. Algodão brasileiro de verdade, não essas coisas sintéticas que vocês vivem comprando. Amanhã passo aí depois do almoço. Ah, não precisava. Como não precisava? Eu vi as fotos que você mandou. Tudo apagado cinza sem graça. Criança precisa de cor. Enfim, amanhã eu levo. Nem tente recusar, hein? Vou ficar muito chateada. A ligação terminou assim seca, sem espaço para resposta. Maíra deixou o celular no colo e encostou a cabeça na poltrona. Era sempre igual. Sem perguntar, sem ouvir, sem respeitar, Neide decidia tudo por eles e comunicava como fato consumado. E Kael, nessas horas, costumava dizer com aquele ar conciliador que só piorava tudo: amor, deixa. Minha mãe tem boa intenção. Boa intenção. Maíra olhou para a cômoda onde tinha guardado com tanto carinho as roupinhas em tons suaves, o algodão orgânico, os tecidos macios, e imaginou ao lado delas os conjuntos berrantes que a sogra certamente comprara. Naquela noite, Kael chegou cansado, como sempre, mas de bom humor. Beijou a esposa, colocou a mão na barriga e ficou esperando algum chute. Está se mexendo, o bandido sorriu. Vai puxar o pai. Agitado. Sua mãe ligou. Maíra comentou durante o jantar. Amanhã vem trazer roupas para o bebê. Kael franziu a testa por um segundo, mas logo suavizou a expressão. Tá bom, amor. Roupa nunca é demais. E minha mãe entende dessas coisas. Maíra ficou em silêncio. Ela sabia que discutir não levaria a lugar algum. Kael amava a mãe de um jeito quase cego. Tudo o que Neide fazia era lido por ele como preocupação, cuidado, afeto. Ele então mudou de assunto animado. Hoje eu vi uns catálogos de SUV. A gente vai precisar trocar de carro. Com criança, segurança é outra coisa. E começou a descrever modelos, versões, espaço de porta-malas, consumo. Maíra o observava enquanto ele falava e uma inquietação silenciosa crescia dentro dela. O maior desafio da vida deles talvez não fosse o nascimento do filho. Talvez fosse a invasão da própria vida por alguém que acreditava ter direito sobre tudo. Naquela noite, deitada ao lado de Kael, sentindo o bebê se mexer sob a pele, ela sussurrou para a barriga. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Mas em algum lugar, fundo dentro dela, uma friagem se mexeu. No dia seguinte, Maíra acordou decidida a manter a paz. Resolveu assar uma torta de maçã para quando a sogra chegasse. Um gesto conciliador, um esforço a mais para evitar atrito. O cheiro de canela e maçã assada tomou o apartamento, dando ao ambiente aquela sensação de casa acolhedora que ela tanto queria preservar. Quando tirou a torta do forno e a colocou para esfriar perto da janela, chegou a pensar que talvez estivesse exagerando. Talvez Neide só quisesse ajudar. Essa ilusão desapareceu às 2 da tarde, quando a campainha tocou de forma firme, quase autoritária. Neide entrou no apartamento como se fosse proprietária do lugar. Nem esperou ser convidada direito. Atrás dela vinha o marido Osvaldo, carregando um enorme saco de loja infantil. Homem quieto, curvado, com cara de quem já vivia cansado antes mesmo de começar o dia. Pronto, chegamos com os presentes, anunciou Neide, já examinando tudo ao redor com olhar crítico. Osvaldo, põe isso aqui. E tira o sapato. Não quero sujeira. Osvaldo obedeceu sem dizer nada. Maíra quase não tinha relação com o sogro. Ele raramente falava. Sempre deixava a esposa decidir e responder pelos dois. Neide começou a tirar as roupas da sacola ali mesmo no hall. Olha que coisa linda! Ela ergueu um macacão verde-limão de tecido brilhante, perfeito para a saída da maternidade. Maíra fez um esforço enorme para não demonstrar a própria reação. Ela já tinha comprado um saquinho de maternidade lindo em lã natural cor creme. Obrigada, dona Neide. É bem chamativo, mas nós já separamos a roupa da saída. Essa história de saída combinadinha é bobagem. Isso aqui é muito mais útil. Depois ainda serve para o inverno inteiro. Em seguida, vieram os casaquinhos azuis, fortes exatamente do tom berrante que Maíra imaginava. Touquinhas com bichinhos, meias sintéticas, babadores estampados. Ela falava com a naturalidade de quem corrige uma criança incapaz de tomar decisões sozinha.
Vamos para a cozinha, Maíra cortou tentando respirar. Eu fiz torta. Torta. Neide arqueou as sobrancelhas. Espero que não esteja muito doce. Você já está inchada. Na cozinha, a sogra empurrou o prato da torta para longe e serviu para si apenas chá. Osvaldo, pelo contrário, comeu 2 fatias. Está muito boa, ele disse baixinho. Maíra sorriu agradecida. Depois do chá, Neide se levantou como quem inicia uma inspeção. Vamos ver esse projeto de que o Kael falou. Essa tal decoração. Na sala, sobre a mesa, estavam dispostos os esboços, fitas amostras de tecido, folhagens secas e referências do casamento que Maíra organizava. Meu Deus, quanta coisa que junta poeira, Neide comentou tocando com repulsa num galinho de lavanda. É com isso que você ganha dinheiro. Mexendo em matinho é um trabalho criativo. E paga bem, Maíra respondeu mantendo a voz neutra. Melhor aprender a cozinhar comida de verdade. Homem gosta de comida quente, não de buquê. Quando o bebê nascer, você vai ver. Não vai sobrar tempo para flor nenhuma. Nesse momento, os olhos dela pousaram no berço, que temporariamente estava montado na sala. Maíra e Kael tinham decidido deixá-lo ali nos primeiros meses para facilitar as madrugadas. Que invenção é essa? Neide se indignou. Berço na sala, criança tem que dormir no quarto dela desde cedo, senão vira manhosa. Para nós vai ser mais prático no começo, Maíra explicou. Isso é desculpa de mãe preguiçosa. Eu coloquei o Kael no quarto dele desde o primeiro dia e ele cresceu ótimo. Depois bateu com os dedos na lateral do berço. E branco ainda por cima. Parece móvel de hospital. Marca demais. Vocês deviam ter comprado madeira escura. Maíra sentiu algo ferver por dentro. Cada escolha dela parecia ser atacada. Cada detalhe no qual havia pensado com amor era rebaixado com uma frase. Nós gostamos de branco, ela respondeu firme. Neide apertou os lábios contrariada com a resposta. Mas seguiu. E o carrinho, qual foi o escolhido? Maíra já sabia que o interrogatório não tinha fim. Pegou o tablet e mostrou a foto do modelo comprado moderno, leve cinza elegante. Credo, veio o veredito. Cinza igual rato e essas rodas pequenas. Nas ruas daqui, isso não anda nem 20 metros. Tinha que ser um carrinho clássico de roda grande. Esse modelo é muito bem avaliado. Popular não é sinônimo de bom, Neide retrucou erguendo o dedo. No meu tempo ninguém fazia essas idiotices modernas. Foi então que Osvaldo, quieto no sofá, tossiu e disse quase num sussurro. Neide talvez já deu. Eles sabem o que fazem. A resposta dela foi imediata e cortante. Você fica calado quando eu estiver falando com minha nora. Eu estou ajudando. Você não entende nada. Ele se encolheu e ficou calado. Maíra olhou aquela cena e pela primeira vez percebeu com clareza algo que antes apenas intuía. Kael era muito parecido com o pai. Não na aparência, mas no comportamento. Um homem manso, treinado a ceder, a não confrontar, a baixar a cabeça diante da força feminina que dominava a casa havia décadas. A visita durou mais de 1 hora. Para Maíra pareceu uma eternidade. Neide ainda conseguiu criticar as cortinas, o tapete, a posição dos móveis, as tomadas e até a forma como Maíra andava. Na saída, já parada na porta, lançou a última farpa. Se alimente direito, viu? Para a criança não nascer pequena demais. Na nossa família, todos os bebês sempre nasceram fortes. O Kael mesmo veio enorme. Espero que esse meu neto puxe o nosso lado. Clarinho de olho claro. Porque, né, nunca se sabe. Ela não terminou a frase. Mas o olhar que lançou para Maíra disse o restante. Quando a porta se fechou, Maíra caiu sentada no sofá. A cabeça latejava. O corpo inteiro parecia drenado. Naquela noite, quando Kael voltou do trabalho, ela tentou contar o que havia acontecido. Sua mãe passou dos limites de novo. Criticou tudo do berço às minhas cortinas e ainda falou uma coisa estranha. Disse que espera que o bebê puxe o lado de vocês clarinho e terminou com um nunca se sabe. Kael soltou um suspiro cansado. Amor, você conhece minha mãe. É o jeito dela. Ela não pensa antes de falar. Não liga para isso. Como não ligar, ela entra aqui e me trata como se eu fosse incapaz. E essa frase teve maldade. Você está sensível, ele respondeu, evitando encará-la. Ela só quer que o neto se pareça com a família. Ele não via, ou não queria ver. Naquela noite, Maíra teve um pesadelo. Sonhou que estava numa sala branca enorme e vazia com o filho recém-nascido no colo. O menino a olhava com olhos escuros quase pretos. Do lado de fora, atrás de uma porta fechada, vinha a voz gelada da sogra. Eu avisei. Eu sabia.
Ela acordou assustada, coberta de suor frio. Kael dormia tranquilamente ao lado. Maíra se encolheu contra as costas dele, tentando conter o tremor. 2 semanas depois, com 37 semanas de gestação, o parto começou. Tudo aconteceu de repente 3 semanas antes do previsto. No meio da madrugada, uma dor aguda acordou Maíra. Kael se levantou em pânico, sem saber se pegava a bolsa, chamava o aplicativo, ligava para a ambulância ou para a mãe. Maíra, entre contrações, ainda precisava orientar. Lô, os documentos estão na gaveta. A mala está pronta. Respira, Kael. Eles chegaram à maternidade ao amanhecer. O parto foi difícil, longo, exaustivo. Maíra sentia que o corpo inteiro se partia ao meio, mas a ideia de finalmente ver o filho a mantinha de pé por dentro. Às 10 da manhã do dia 25 de agosto, Nilo nasceu. 3 quilos e 100. 50 centímetros. Saudável. Quando colocaram o bebê no peito dela pela primeira vez, ele chorou alto e aquele som atravessou tudo. Cansaço, dor, medo. Só existia amor. Depois o levaram para os procedimentos e Maíra, esgotada, adormeceu no quarto de pós-parto. Ela acordou mais tarde com uma voz baixa ao lado da cama. Era Kael segurando o bebê nos braços. Maíra olha ele, sussurrou com os olhos marejados. Nosso filho. Ela o pegou com mãos trêmulas, com medo de machucar aquela criatura tão pequena. E então viu. Sob a touquinha saíam fios de cabelo escuro, quase preto espesso e levemente ondulado. Quando o bebê abriu os olhos, ela viu íris castanho escuras profundas. Ele não se parecia nem com ela, de cabelos castanhos claros e olhos acinzentados, nem com Kael, loiro de olhos azuis. Como ele é lindo, Maíra sussurrou com o coração transbordando. É, Kael respondeu. Mas havia algo estranho no tom dele. Uma hesitação. Só. Ele é bem moreninho, né? Meu bisavô materno tinha cabelo escuro e olhos castanhos. Maíra respondeu imediatamente, embora também estivesse surpresa. Genética. Genética, Kael repetiu sem convicção. Nesse instante a porta se abriu sem bater. Neide entrou toda vestida de branco, carregando uma sacola de laranjas. Parecia uma aparição dura, gelada. Onde está meu neto? Perguntou. Kael, nervoso, pegou o bebê dos braços de Maíra e o entregou à mãe. Neide olhou para o menino por alguns segundos. O rosto dela mudou na mesma hora. O sorriso sumiu. A expressão endureceu. Então ela levantou os olhos lentamente e encarou a nora. Kael, sai aqui comigo 1 minuto. Mãe, o que foi? Agora. Ela praticamente arrastou o filho para o corredor, deixando Maíra sozinha. O coração dela despencou. Ela entendeu tudo. Entendeu pelo silêncio súbito, pelo olhar venenoso, pela frieza. Do lado de fora ouviu vozes abafadas. Neide falava rápida, firme, quase cuspindo palavras. Kael respondia em frases curtas, confusas. 10 minutos depois a porta se abriu. Só Kael entrou, pálido. Perdido. Onde está sua mãe? Maíra perguntou. Foi embora. Passou mal, ele mentiu sem conseguir olhar para ela. Kael. O que ela disse? Ele apertou a barra do blazer entre os dedos. Ela acha que o bebê não é meu. A voz de Maíra falhou. Que? Amor, ela ficou em choque. Ele realmente não parece com a gente. Cabelo escuro, olho castanho. Na nossa família todo mundo é claro. Eu acabei de te falar do meu bisavô. Eu sei, ele se apressou. Eu acredito em você. Claro que acredito. Só que minha mãe não vai parar. Ela disse que a gente precisa fazer um teste de DNA. Maíra ficou imóvel. Havia palavras que ela nunca imaginara ouvir do homem com quem se casou. E aquelas vinham justamente no momento em que ela estava mais vulnerável, fraca, aberta, quebrada. Como é que é? Ela perguntou devagar, só para acalmar ela. Uma formalidade. Faz o teste, mostra o resultado, acaba com isso. Senão ela não vai nos dar sossego. Maíra olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. O homem que jurara amar, lá estava pedindo que ela provasse a própria fidelidade para tranquilizar a mãe dele. Não porque ele duvidasse, mas porque a mãe mandava. Vai embora, ela sussurrou. Maíra, vai embora daqui. Não faz isso? Sai. O grito rasgou o quarto. As lágrimas vieram junto. Vai embora. Você e sua mãe. Não aparece mais aqui. Ela se virou para a parede, tremendo de raiva e humilhação. Ouviu Kael ficar mais alguns segundos parado, murmurando algo que ela já não queria escutar. Depois ele saiu. O quarto mergulhou num silêncio pesado. Ela chorou sem defesa. Chorou de dor, de cansaço, de traição. E então, no meio daquela névoa de lágrimas, uma memória antiga emergiu. No ano anterior, ela e Kael tinham ajudado Neide
a arrumar um armário alto no apartamento antigo dos sogros. Em meio a caixas velhas, enfeites de Natal e papéis amarelados, Maíra encontrou uma pequena caixa de madeira. Abriu por curiosidade. Dentro havia fotos antigas, alguns broches e um maço de cartas preso por fita desbotada. Ela não queria invadir nada, mas uma frase da carta de cima saltou aos olhos. Neidinha, meu amor, eu nunca vou esquecer nosso último encontro. Seu segredinho vai ficar comigo para sempre. Espero que o Osvaldo nunca desconfie. Com saudade, Sérgio. Naquele dia, Maíra se sentiu constrangida. Fechou a caixa e a guardou de volta sem contar a ninguém. Tratou aquilo como um pedaço morto do passado que não lhe dizia respeito. Agora, deitada naquela cama de hospital, tudo voltou. Seu segredinho vai ficar comigo para sempre. Uma ideia fria atravessou a mente dela. E se o grande segredo daquela família não fosse dela? E se Kael não fosse filho de Osvaldo? Ela quase rejeitou a hipótese de tão absurda, mas a semente já estava plantada. Vocês querem teste? Ela pensou, enxugando o rosto. Então vocês vão ter teste. Só que talvez o resultado não fosse surpreender apenas a mim. Nos 2 dias seguintes, a maternidade virou um campo de tortura. Kael não apareceu mais. Mandava mensagens secas, sem alma. Como vocês estão? Precisam de alguma coisa? Ele não pedia desculpas. Não tentava se explicar. Apenas esperava. Maíra respondia com 2 ou 3 palavras. Tudo bem, não precisa. Ela passava horas olhando para Nilo dormindo no bercinho transparente do hospital e sentindo o coração apertar. Tão pequeno, tão inocente, e já no centro de um conflito nojento. Os cabelos escuros e os olhos castanhos, que para ela eram lindos, tinham virado para a família do pai prova de culpa. A lembrança da carta não a deixava em paz. Ela começou a juntar peças antigas. Kael realmente não parecia com Osvaldo, nem fisicamente nem no temperamento. Osvaldo era reservado, pesado, resignado. Kael era mais impulsivo, mais emocional, ainda que fraco diante da mãe. E mais, Kael tinha olhos azuis e cabelos claros, enquanto tanto Neide quanto Osvaldo tinham olhos castanhos e cabelos escuros. Genética é complexa, claro, mas a dúvida se entranhou nela. E com a dúvida veio algo mais perigoso: esperança. Se aquilo fosse verdade, então Maíra teria uma arma. No 3º dia, Neide ligou. Então já decidiu? A voz vinha gelada, objetiva, como cobrança de dívida. Decidir o quê? Não se faz de sonsa. Sobre o teste. Vocês é que estão destruindo tudo com essa paranoia, Maíra respondeu. Paranoia. Eu tenho olhos. Esse menino parece filho de qualquer pessoa menos do meu filho. Eu até fui atrás da tua família. Todo mundo, claro, ninguém com esse tom. Então não me venha com história de ancestral distante. De onde saiu esse bebê, me diz? Você andou saindo por aí. Maíra desligou na cara dela. As mãos tremiam. Aquela mulher não ia parar. Ela pisaria na dignidade dela quantas vezes fosse preciso até vencer. Sem saber mais o que fazer, Maíra ligou para a mãe. Lúcia Helena ouviu tudo em silêncio. No fim, respirou fundo e disse: Você vai fazer o teste. Mãe, você vai sim, porque se não fizer, eles vão usar isso contra você pelo resto da vida. Contra você e contra o seu filho. Faz o teste e fecha a boca deles de uma vez. Kael. Com o Kael você resolve depois. Primeiro você protege seu filho. A conversa com a mãe devolveu alguma firmeza a Maíra. Ela sabia que Lúcia Helena estava certa. Negar o teste seria aos olhos daquela família confissão. Mas simplesmente aceitar ainda não bastava. Ela precisava de um plano. No fim do dia, Kael ligou. Maíra, eu falei com a minha mãe. Ela não vai descansar até fazer esse exame. Vamos fazer acabar com isso e voltar ao normal. Voltar ao normal. Maíra quase riu. Nada vai voltar ao normal, Kael, ela pensou, mas em voz alta disse: Tudo bem, eu aceito, mas com as minhas condições. Houve um silêncio desconfiado. Que condições? Eu escolho a clínica, uma de confiança independente, e o resultado vai ser entregue na frente de todo mundo. Eu vou ser sua mãe e seu pai. Me paie pra quê? Porque ele também faz parte dessa família. E já que sua mãe transformou isso em espetáculo, todo mundo vai assistir até o fim. Kael hesitou. Certo. É só isso. Não. Maíra respirou fundo. Tem mais uma condição. Já que Dona Neide está tão preocupada com pureza de linhagem, eu quero o exame completo. Como assim? Quero que a clínica confirme não só a paternidade entre você e o Nilo. Quero que confirme também a paternidade entre você e o seu pai. Entre você e o senhor Osvaldo. Do outro lado, o silêncio foi absoluto. Ela ouvia a respiração dele.
Você enlouqueceu, ele conseguiu dizer. O que meu pai tem a ver com isso? Tudo a ver. Se vamos investigar genética, então, vamos investigar direito. Vai que esse cabelo escuro e esses olhos castanhos vêm de alguma linha esquecida da família do seu pai. Não seria interessante descobrir? Era um blefe, mas um blefe perfeito. Ela vestiu a proposta com o discurso da verdade absoluta. Minha mãe vai ficar furiosa. Então você escolhe, Kael. Fazemos os 2 exames ou não fazemos nenhum. E se não fizermos, eu peço o divórcio, e vocês vivem para sempre com as suas dúvidas. Ela desligou. O coração parecia querer sair pela boca. Agora só restava esperar. A espera foi cruel. No hospital, cada toque de celular a fazia estremecer. Se Neide recusasse, começaria uma guerra silenciosa interminável. Se aceitasse, talvez Maíra estivesse prestes a acender um incêndio sem volta. Passou um dia inteiro sem resposta. Na tarde seguinte, Kael ligou. Minha mãe aceitou. A segurança com que ele falou gelou Maíra. Tudo. Ela disse que não tem nada a esconder. Que faz qualquer exame para provar que você está mentindo. Por um segundo, Maíra duvidou de si mesma. E se ela tivesse entendido tudo errado? E se a carta tivesse sido só um caso antigo sem consequência? E se ela estivesse prestes a parecer uma louca vingativa? Certo, ela respondeu, forçando a voz a não tremer. Eu marco e te aviso. Assim que desligou, pesquisou uma das melhores clínicas particulares de genética da cidade. Explicou a situação à atendente, que ouviu tudo com profissionalismo e até com uma espécie de cansaço solidário. Infelizmente, isso acontece mais do que a senhora imagina, a mulher disse. Maíra marcou para sexta-feira às 11 da manhã. Seria justamente o dia da alta. Mandou endereço e horário a Kael. A resposta veio curta. Estaremos lá. Na quinta, uma surpresa apareceu. A enfermeira informou que havia uma visita para ela. Não era parente, era uma amiga antiga. Sabrina. Elas tinham sido inseparáveis na faculdade. Depois do casamento, a amizade esfriara. Neide nunca gostou dela, chamava-a de espalhafatosa má influência para mulher casada. Sabrina entrou no quarto com um buquê enorme de margaridas e o mesmo jeito luminoso de sempre. Parabéns, mãe linda. Ela abraçou Maíra com força, viu o bebê, sorriu, começou a contar novidades do trabalho da viagem recente da vida. E no meio da conversa, percebeu o rosto abatido da amiga. O que foi que aconteceu? Maíra não conseguiu segurar. Contou tudo. A suspeita, a humilhação, o silêncio de Kael, o ultimato à exigência do segundo teste. Sabrina ouviu até o fim, cada vez mais séria. Que mulher nojenta, ela soltou por fim. E teu marido também não ajudou em nada. Eu posso estar errada sobre o segundo exame, Maíra confessou. É só uma suspeita baseada numa carta antiga. Mas se você estiver certa, vai explodir tudo. Sabrina segurou a mão dela. Então escuta. Seja qual for o resultado, você não está sozinha. Me liga a qualquer hora. E outra coisa, você está fazendo o certo. Tem hora em que, para sobreviver, a gente precisa atacar primeiro. Aquelas palavras deram a Maíra a coragem final de que precisava. Na sexta-feira, o céu amanheceu cinza, chovendo fino. A enfermeira trouxe o vestido de alta e brincou. Hoje a mamãe vai embora para casa, hein? A família já deve estar esperando com balão e flor. Maíra sorriu sem humor. A família a esperava com cotonetes, tubos de sangue e ódio. Lúcia Helena chegou pontualmente às 10 com um saquinho de maternidade cor creme que a filha escolhera com tanto carinho. Prontas? Perguntou baixinho, beijando o neto. Prontas. No saguão, Kael estava esperando sozinho, sem flores, sem sorriso, sem coragem de encarar. Lá direito. Parabéns pela alta, ele murmurou. Obrigada, Lúcia Helena respondeu no lugar da filha. Eu levo vocês. Meus pais estão no carro. Maíra quis recusar, mas percebeu que não fazia diferença. A primeira confrontação real já estava armada. No carro, o ambiente era glacial. Neide no banco da frente ereta, dura olhando pela janela. Osvaldo dirigindo em silêncio, ainda mais encolhido do que de costume. Atrás Maíra com o bebê no colo e a mãe ao lado. Ninguém falou uma palavra até chegarem à clínica. O prédio era moderno, todo em vidro e concreto. Dentro tudo, branco, silencioso e impessoal. A mesma atendente que falara com Maíra ao telefone os recebeu com um olhar discreto demais para ser curioso e atento demais para ser indiferente. No procedimento, primeiro coletaram o material do bebê com um cotonete na bochecha. Nilo nem acordou. Depois vieram os adultos. Vamos começar pelo suposto pai, Neide disse em voz alta,
apontando para Kael como se quisesse marcar humilhação. Kael estendeu o braço sem reagir. O sangue foi colhido. Depois chamaram Osvaldo. Ele olhou para a esposa desconfortável. Neide, isso é necessário mesmo. É sim, Osvaldo. Foi exigência dela. Se ela quer clareza, vai ter clareza. Depois a atendente explicou que os resultados ficariam prontos em 3 dias úteis. Nós vamos buscar pessoalmente, Neide, respondeu antes de qualquer um. Todos juntos. Quando saíram, a chuva já tinha parado. Lúcia Helena foi direta. Minha filha e meu neto vão para minha casa. Eles precisam de paz. Kael assentiu. Naquele fim de semana, Maíra viveu em névoa. Dormia no quarto de adolescência na casa dos pais, enquanto a mãe assumia o máximo de cuidados com o bebê para que ela se recuperasse. O pai Marcelo, homem quieto e bom, fazia chá, levava livros, ajeitava travesseiro. Ninguém pressionava, ninguém invadia, e talvez por isso a dor ficasse ainda mais clara. Ela pensava em Kael o tempo todo. No início do namoro ele fora atento, gentil parceiro. Onde exatamente aquilo se perdera, ou sempre existira nele, esse homem incapaz de enfrentar a própria mãe, e Maíra só não quisera. Na segunda-feira a clínica ligou. Seus resultados estão prontos. A hora da verdade tinha chegado. Maíra ligou para Kael. Amanhã, 12h, na clínica. Todos estaremos lá. Naquela noite ela mal conseguiu dormir. Olhava para Nilo e sentia medo. Não do exame sobre o filho, porque disso não tinha dúvida. Medo do outro. Medo do estrago irreversível que talvez fosse causar. A manhã de terça-feira, no entanto, veio estranhamente ensolarada. Maíra se arrumou com cuidado. Escolheu um vestido azul marinho sóbrio, fez uma maquiagem leve, prendeu o cabelo com precisão. Não queria parecer vítima. Queria entrar naquela sala inteira. A família Medeiros já estava na recepção quando ela chegou. Neide num teiel preto, impecável expressão de superioridade gelada. Osvaldo com o mesmo blazer cinza amarrotado, mais abatido do que nunca. Kael pálido, olheiras profundas, sentado entre os pais com a cabeça baixa. Apenas Osvaldo fez um leve aceno. Foram chamados ao gabinete do diretor da clínica, professor André Teles, geneticista de cabelos grisalhos e voz serena. Sobre a mesa havia 2 envelopes lacrados. Fui informado de que vocês preferiram receber os resultados na minha presença para evitar questionamentos, ele disse. Exatamente, Neide confirmou. Nós queremos ouvir a verdade. O professor a observou por cima dos óculos. A verdade é a única coisa que esta clínica entrega. Ele pegou o primeiro envelope. Primeiro exame e investigação de paternidade entre o Sr. Kael Medeiros e o recém-nascido Nilo Medeiros. O silêncio na sala ficou tão denso que era possível ouvir o relógio na parede. André Teles abriu o laudo e leu. De acordo com o perfil genético analisado, a probabilidade de que o Sr. Kael Medeiros seja o pai biológico da criança Nilo Medeiros é de 99,9%. Neide soltou um som curto, sufocado. O rosto dela desmoronou. Como assim? Sussurrou. Isso está errado. O resultado está correto, o professor respondeu com calma dura. Seu filho é o pai da criança. Kael levantou os olhos para Maíra. Havia alívio, vergonha e uma esperança miserável naquele olhar. Como se quisesse dizer, viu agora, acabou. Mas Maíra não reagiu. Neide bateu a mão na mesa. Eu exijo repetir em outro lugar. Vocês foram comprados. O professor tirou os óculos paciente apenas até certo ponto. Senhora, acusar uma instituição de fraude é algo grave. A senhora tem todo o direito de repetir o exame onde quiser. O resultado, no entanto, será o mesmo. Neide respirava rápido. O peito subia e descia. Ela lançou um olhar de puro ódio para Maíra. Eu sabia que você ia dar um jeito. Maíra permaneceu em silêncio. Então o professor pegou o segundo envelope. Ainda temos um segundo laudo. Neide pareceu lembrar naquele instante que aquele teste também existia. E pela primeira vez, desde que Maíra a conhecia, medo verdadeiro atravessou o rosto dela. Mas isso não é mais necessário, ela disse apressada. Já ficou claro o que precisava. Foi contratado e será lido, o professor respondeu. Ele abriu o segundo envelope. Investigação de paternidade entre o Sr. Osvaldo Medeiros e o Sr. Kael Medeiros. Maíra viu Osvaldo afundar os ombros. Kael franziu a testa sem compreender. Neide ficou imóvel, como se até respirar fosse perigoso. O professor correu os olhos pela folha. Depois levantou o rosto e encarou Neide por um longo segundo. De acordo com a análise genética, ele disse devagar a probabilidade de que o Sr. Osvaldo Medeiros seja o pai biológico do Sr. Kael Medeiros
É de 0%. Ninguém se moveu. Parecia que o ar tinha sido arrancado da sala. 0%. Uma cifra fria clínica definitiva. 30 anos de casamento. Uma vida inteira. Um homem que criara um filho. Uma família inteira construída sobre mentira. Kael foi o primeiro a emitir som. Um ruído estranho entre risada nervosa e soluço. Ok. Ele olhou do professor para a mãe. O que isso quer dizer? Neide não respondeu. O rosto dela perdera toda a cor. Os olhos estavam arregalados vazios. Mãe, a voz de Kael tremeu infantil desamparada. Fala que isso é erro. Nada. Osvaldo ergueu lentamente a cabeça. O homem sempre apagado, sempre manso agora, tinha nos olhos uma dor tão funda que Maíra sentiu um calafrio. Neide, ele disse rouco. O que ele está dizendo? Ela recuou um passo. Isso é mentira, gritou de repente. Foi ela que armou tudo, e apontou para Maíra. Correu em direção à mesa, tentando pegar os laudos. O professor puxou os papéis para longe. Controle-se, senhora. Meu filho Neide choramingou, virando-se para Kael. Você sabe quem eu sou. Você sabe, mas Kael a olhava como se não a reconhecesse mais. Então Osvaldo se levantou. Remuou mais de pé. Atravessou a sala devagar e ficou diante da esposa. Quem? Ela piscou sem entender. Quem é o pai dele? Ela começou a chorar. Osvaldo, não agora. Quem é o pai dele? O grito foi tão brutal que todos estremeceram. Naquele momento, o homem apagado desapareceu. Sobrou alguém dilacerado. Neide levou a mão ao peito e escorregou em direção ao chão, tentando se agarrar à velha arma do colapso físico. Meu coração, estou passando mal. O professor apenas chamou a enfermeira. Peça para o clínico vir. Talvez a paciente precise ser medicada. O teatro falhou. Osvaldo, ainda olhando de cima para ela, repetiu com voz de ferro: quem é o pai dele? Neide encolheu o corpo, percebendo que o jogo tinha acabado. O choro dessa vez veio verdadeiro. Alto, histérico, desesperado. Maíra observava tudo sem sentir vitória. Só cansaço. Kael parecia ter envelhecido 10 anos em 5 minutos. O mundo dele tinha explodido. O pai talvez não fosse pai. A mãe era uma mentira viva. E ele estava no centro dos escombros. O professor encerrou com delicadeza profissional: a conversa de vocês deve continuar em outro lugar. Os laudos podem ser retirados na recepção. Maíra se levantou. Não havia mais nada para fazer ali. Quando passou por Kael, ele segurou o braço dela. Maíra, espera. E agora, ela soltou o braço devagar. Agora, Kael, você vai ter que aprender a viver sem sua mãe mandando na sua vida. E eu vou aprender a viver sem você. Ela saiu da sala. No corredor, Lúcia Helena a esperava. Ao ver o rosto da filha, não fez pergunta alguma. Só a abraçou. Acabou, Maíra sussurrou. Não, minha filha, a mãe respondeu. Agora começou. Naquele instante, um baque surdo ecoou dentro da sala do professor. Logo depois, um grito feminino. A enfermeira correu. Em segundos, saiu com o rosto branco. Médico rápido. O senhor está tendo um infarto. Osvaldo. Os minutos seguintes viraram um borrão. Médicos correram, trouxeram maca, aparelhos, medicação. A recepção inteira se desorganizou. Do gabinete vinham ordens curtas, passos apressados, o choro enlouquecido de Neide. Kael saiu para o corredor em estado de choque. Meu pé. Lúcia Helena tentou acalmar. Lu, estão atendendo ele. Mas Kael olhou para Maíra com desespero e acusação. Isso foi por sua causa. Você destruiu tudo. Maíra, apesar do coração disparado, respondeu baixo. Eu não destruí nada. Eu só tirei a tampa do que já estava apodrecido. Da sala saiu a maca com Osvaldo branco inconsciente, cercado por equipe médica. UTI. Infarto extenso, alguém disse. Neide se jogou ao lado da maca chorando. Osvaldo, me perdoa, não me deixa. Kael correu atrás. Maíra ficou parada sem sentir as pernas. Vamos embora, Lúcia Helena falou, segurando os ombros dela. Você não pode ficar aqui. No carro de volta para a casa dos pais, Maíra olhava a cidade passando pela janela e sentia-se oca. Ela não tinha querido morte, nem tragédia. Queria dignidade. Em casa, a primeira coisa que fez foi correr até o berço improvisado onde Nilo dormia. Pegou o filho no colo e chorou longamente. Chorou por si, pelo casamento destruído, pelo homem enganado que era Osvaldo, pelo filho que começava a vida no meio desse caos, até por Kael, que em poucas horas perdera tudo o que achava que sabia sobre si mesmo. À noite, Sabrina apareceu. Assim que soube por Lúcia Helena do que tinha acontecido, foi correndo. Eu sabia que ia dar problema, ela disse, abraçando a amiga.
mas não imaginei um terremoto desses. Sentadas na cozinha, Maíra contou tudo outra vez, já menos trêmula, mais vazia. Você acha que ele vai sobreviver? Perguntou sobre Osvaldo. Vamos torcer. Hoje a medicina faz milagre, mas a culpa mordia. Naquela madrugada, Maíra quase não dormiu. Pela manhã, o celular tocou com um número desconhecido. Era Sail. Meu pai está na UTI. Estável, mas grave. Os médicos disseram que a noite crítica passou. Ele vai viver. Maíra soltou o ar preso. Que bom, mas na voz dele não havia alegria. Eu preciso falar com você pessoalmente. Ela pensou em recusar, porém havia no timbre dele algo novo, desfeito humano. Tudo bem. Daqui 1 hora na praça, perto do nosso antigo prédio. A praça os recebeu com ar frio de outono e cheiro de folhas úmidas. Era o mesmo lugar onde os dois tinham caminhado tantas vezes, sonhando com o futuro. Kael já esperava num banco. Parecia outro homem. Mais magro, mais velho, mais quebrado. Obrigado por ter vindo. Como está o senhor Osvaldo? Estável. A recuperação vai ser longa. Ficaram um instante calados. Mãe está no hospital. Ela me odeia por eu não estar defendendo ela direito. E eu passei a noite pensando. Ele afundou o rosto nas mãos. No começo eu te odiei. Achei que você tinha acabado com tudo. Depois eu entendi. Não foi você. Isso estava apodrecido muito antes de você entrar nessa família. Faz uns 30 anos. Ele respirou fundo. Eu não sei quem eu sou, Maíra. A vida inteira fui Kael Medeiros, filho do Osvaldo. Agora sou o que filho de um Sérgio que eu nunca vi. Ela se sentou ao lado dele, deixando uma distância prudente. Você continua sendo você. A verdade genética não apaga tudo o que você viveu. Fácil falar. Não é fácil, não. Mas é verdade. Ele a encarou. Depois de tudo o que eu fiz, por que você ainda fala assim comigo? Porque o senhor Osvaldo te ama. E porque você é pai do meu filho. Só por isso. Então ela disse o que precisava ser dito. Eu vou pedir o divórcio. Kael assentiu como quem já esperava. Apartamento. Eu não quero nada. Fica com tudo. Não. Vai ser tudo conforme a lei. É o mínimo que eu devia a você. Eu não quero esmola. Quero justiça. Ela se levantou para ir embora. Posso ver o Nilo? A pergunta a desarmou por um segundo. Ele estava ali despido de arrogância, de desculpas, de proteção materna. Apenas um homem perdido. Pode, ela respondeu após um silêncio. Ele também é seu filho. Mas não agora. Ainda não. Na volta para casa, Maíra percebeu algo surpreendente. Ela já não sentia raiva. Havia tristeza. Havia esgotamento. Havia piedade. Mas o ódio tinha ido embora. E isso a libertou. Nos dias seguintes, o divórcio virou realidade concreta. O apartamento precisaria ser vendido. Ela procurou um advogado especializado em família, indicação de Sabrina. O doutor Otávio Leal ouviu toda a história, fez anotações e foi direto. O cenário é relativamente claro. Filho nascido dentro do casamento, paternidade confirmada, imóvel adquirido durante a união. Em regra, metade para cada um, mas a entrada veio do dinheiro dos meus pais. Comprovado por contrato de doação, não. Então judicialmente será difícil sustentar que era só seu. Doía ouvir, mas ela entendeu. Não valia a pena desperdiçar vida lutando por algo improvável. O melhor era vender logo o imóvel, dividir e encerrar o capítulo. E por alguns dias tudo pareceu seguir nesse rumo. O corretor encontrou compradores. O processo de divórcio caminhava. Kael não contestava nada. Maíra quase acreditou que Neide, depois da explosão pública da própria vida, tivesse finalmente recuado. Foi ingenuidade. Certa noite o corretor ligou aflito. Maíra, os compradores desistiram. Como assim? Uma mulher apareceu lá e se apresentou como vizinha. Disse que o prédio tem infiltração, briga, barulho, que o elevador vive quebrando, que a região piorou. Assustou o casal. Maíra nem precisou perguntar quem era a mulher. No dia seguinte contou tudo ao advogado. Sujo, mas comum, ele comentou. Difícil provar. A menos que a gente pegue no ato. Como? Ele sorriu de lado. Você ainda tem a chave. Tinha guardado. Ótimo. Vamos montar uma armadilha. 2 dias depois, deixando Nilo com a mãe, Maíra foi ao apartamento. Fazia semanas que não entrava ali. O lugar estava vazio, ecoando o passado. Havia apenas alguns objetos esquecidos, uma caneca na pia, o cheiro leve de ausência. Ela chamou uma empresa e instalou discretamente 3 câmeras, entrada, sala e cozinha, com transmissão direta para o celular. Naquela noite ligou para Kael. O corretor arrumou novos compradores. Amanhã às 3 vão visitar.
Eu não consigo ir, estou trabalhando. Tudo bem. Eu mostro sozinha. Era exatamente o que queria que ele dissesse. No dia seguinte, às 2h30, Neide entrou no apartamento usando uma cópia da chave que de algum jeito ainda tinha. Maíra acompanhava tudo do celular sentada num café do outro lado da cidade. Neide andou pelos cômodos como se ainda mandasse ali. Abriu armários, conferiu a janela, mexeu na geladeira. Depois pegou o telefone e ligou para alguém. Zenaide, estou aqui. A Sonsa arrumou outros compradores. Mas eu vou conversar com eles também. Vou contar da rachadura dos ratos da garagem da vizinhança horrorosa. Ninguém vai comprar esse apartamento. Ele vai acabar sendo meu. Maíra gravou tudo. Na mesma noite mandou o vídeo a Kael com uma única frase: se sua mãe entrar de novo no meu imóvel ou atrapalhar outra visita, isso vai para a polícia e para o processo. 5 minutos depois veio a resposta dele. Me desculpa. No dia seguinte, o corretor informou que Kael tinha ligado pessoalmente, dizendo que assinaria o necessário e que nenhum parente interferiria novamente. Uma semana depois, apareceu outro casal interessado. Dessa vez, sem sabotagem. A venda foi concluída. Depois de quitar o saldo do financiamento, Maíra ficou com quase 2 milhões de reais. Não era fortuna, mas era recomeço. Em vez de comprar algo correndo, alugou por alguns meses um apartamento pequeno e aconchegante perto dos pais. Precisava respirar antes de decidir o próximo passo. O encontro final para assinar a venda foi silencioso. Kael apareceu sozinho, abatido, sem a mãe. Assinaram tudo quase sem se olhar. Ao fim, ele a parou perto da saída do cartório. Meu pai saiu da UTI. Foi para um quarto comum. Ele perguntou de você e do Nilo. Maíra hesitou. Eu vou pensar. Pensou por alguns dias. Osvaldo não tinha sido cruel com ela. Ao contrário, fora também vítima daquela mentira. No domingo seguinte, deixando Nilo com Lúcia Helena, Maíra foi ao hospital. Osvaldo estava magro, pálido, mas lúcido. Quando a viu, seus olhos se encheram de algo próximo de alívio. Oi, minha filha. Ela colocou uma sacola com frutas na mesa. Como o senhor está? Vivo. O que já é muito. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Kael disse que o senhor queria me ver. Queria pedir perdão, ele respondeu. Pela Neide, pelo Kael. E por mim, eu devia ter te protegido mais. O senhor não me deve isso. Devo sim. Ele então revelou o que Maíra nunca imaginara ouvir. Eu desconfiava há muito tempo que o Kael não era meu filho. Depois tive certeza. Anos atrás encontrei um caderno antigo da Neide. Tinha tudo lá. O caso, a gravidez, a decisão de me enganar. Maíra empalideceu. O senhor sabia. Sabia. E fiquei calado. Porque eu amava aquele menino como se fosse meu. E porque achei que guardar a verdade protegeria a família. Só que no fim meu silêncio também foi mentira. As peças finalmente se encaixaram. A submissão dele. O silêncio constante. O medo diante de Neide. Ela tinha um segredo com o qual o mantinha preso. Ela sabia que o senhor sabia. Acho que sim. Nunca falamos disso diretamente. Mas estava sempre entre nós. Era a arma dela. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Quando você entrou na vida do Kael, ela entrou em pânico. Ela sentiu que estava perdendo o controle. E eu de novo fiquei calado. Osvaldo estendeu a mão fraca. Me perdoa. Maíra segurou a mão dele sem hesitar. Perdoo. E quando o senhor tiver alta, eu levo o Nilo para te visitar. Pela primeira vez desde a clínica, Osvaldo sorriu de verdade. Um mês depois, Maíra já estava instalada em seu novo lar. Um apartamento pequeno, mas agradável, num bairro arborizado, tranquilo, onde conseguia caminhar com o carrinho sem sentir o peso do passado em cada esquina. Numa noite, Kael ligou. Tenho uma notícia. Meu pai pediu o divórcio. Maíra não se surpreendeu e entrou com partilha também. Quer vender o apartamento deles e ficar com metade. Ele tem esse direito. Eu sei. Minha mãe está surtando. Diz que dedicou a vida a ele e está sendo descartada. E você? Eu não sei mais de que lado fico. Pela primeira vez na vida não sei. Bem-vindo à vida adulta, Maíra respondeu sem crueldade. O processo correu nos meses seguintes. Kael contava fragmentos. Osvaldo, transformado pelo infarto e pela verdade, não recuou. Neide tentou lágrimas, culpa, desmaios, dramas. Nada funcionou. O imóvel foi vendido. Osvaldo comprou uma casinha simples no interior, algo que, segundo Kael, sempre sonhara em fazer. Arranjou um cachorro, começou a pescar, cultivou horta. Pela primeira vez parecia viver para si. Neide, com a parte dela, comprou apenas um pequeno estúdio na periferia.
Perdeu o casamento, o status, a casa espaçosa e, sobretudo, o poder absoluto sobre a família. Kael alugou um quarto por um tempo e mudou de emprego. Tentava visitar a mãe e o pai, ser bom para ambos, falhando miseravelmente nas próprias palavras. Neide reclamava de solidão, cobrava dinheiro, criticava tudo. Osvaldo falava pouco, mas sem medo. Maíra, por outro lado, começava a florescer. Voltou ao trabalho gradualmente. O talento para arranjos ganhou espaço online. Ela abriu uma loja virtual de buquês autorais, depois passou a fazer também pequenas decorações intimistas. O negócio cresceu. Havia noites em que trabalhava até tarde, mas era uma fadiga boa. Construía algo dela. Com Kael, a relação se estabilizou numa distância respeitosa. Ele visitava o filho uma vez por mês no início, depois com mais regularidade. Levava fraldas, brinquedos, dinheiro, presença. Falava um pouco sobre o passado. Uma tarde ele chegou e comentou quase orgulhoso: "Ontem eu disse para minha mãe que se ela criticar minha namorada de novo, eu paro de visitar." "Você está namorando?" Maíra perguntou surpresa. "Estou. Ela é boa para mim. E eu escolhi por mim, não pela minha mãe." Maíra sorriu. Não de ciúme, de alívio. Talvez afinal ele estivesse crescendo. Com Osvaldo, a ligação ficou ainda mais delicada e verdadeira. A cada 2 ou 3 meses, Maíra levava Nilo ao interior. O velho se transformava perto do menino. Mostrava galinhas, ensinava a jogar milho no terreiro, improvisava balanço, ria de um jeito que Maíra jamais tinha visto. Sobre Neide, ele nunca falava, mas às vezes, olhando para Nilo correr pelo quintal com os cachos escuros brilhando ao sol, suspirava fundo. Maíra entendia. Ele amava profundamente um neto que não era de sangue, exatamente como amara um filho que também não era. Aquela era a tragédia silenciosa dele. Num fim de tarde, sentados na varanda da casinha, enquanto Nilo tentava alcançar um raio de luz com as mãos, Osvaldo disse: "Sabe, Maíra, às vezes eu penso que tudo isso foi terrível, mas também foi libertador. Se não fosse essa história, eu teria morrido dentro daquela mentira, sem nunca respirar de verdade." Ela não respondeu. Apenas apertou a mão dele. 1 ano se passou. O outono pintava as árvores do bairro de Dourado. Maíra estava sentada na poltrona favorita com Nilo no colo, olhando o menino brincar com um chocalho. Os olhos castanhos curiosos dele exploravam o mundo sem medo. Os cachos escuros caíam sobre a testa. Ele era lindo. A vida dela agora seguia um ritmo limpo. Trabalho, maternidade, visitas ao interior, algum encontro eventual, alguns começos interrompidos. Ela não tinha pressa de amar de novo. Não queria mais salvadores. Queria quando chegasse o dia igual. À noite, depois de colocar o filho para dormir, foi até a varanda. A cidade brilhava embaixo, imensa, barulhenta, indiferente. Em algum lugar daquele labirinto de prédios viviam as pessoas que um dia tinham sido a família dela, cada uma carregando seus destroços. Ela não fazia mais parte daquela história, e eles não faziam mais parte da dela. A porta do passado tinha sido fechada. Na frente havia espaço, vida, ar, futuro, e ela estava pronta para viver tudo isso com dignidade. Amigos, essa foi uma história dura, mas muito real no que ela revela sobre as relações humanas. Porque família não é só sangue, nem papel, nem sobrenome. Família de verdade é respeito, apoio e confiança. Quando isso falta, até a estrutura mais bonita por fora desmorona por dentro. Na sua opinião, a Maíra fez o certo, e essas pessoas merecem perdão. Escreve aqui nos comentários. Deixa o like se essa história te tocou e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias de vida. Até a próxima.